Shalom, o meu nome é Raquel Rachevski Scapa, sou jornalista e vivo em Israel. Posso compartilhar com você, amado, alguma coisa? Vamos conversar, francamente. O mundo inteiro chorou com a França quando Paris foi assolada por violentos ataques terroristas na noite de sexta-feira, 13 de novembro de 2015. A Europa começou a despertar para a terrível realidade dominada por extremistas muçulmanos, membros do chamado Estado Islâmico. A Europa também está sendo assolada pelos eventos violentos feitos por refugiados vindos da Síria e de outros países árabes que estão principalmente na Alemanha. O mesmo mundo ocidental, porém, não chorou, nem mesmo condenou o ataque terrorista que ocorreu no mesmo dia 13 de novembro em Israel, no qual morreram o rabino Yaakov Littman, seu filho Netanel, só porque eles estavam na estrada da chamada Cisjordânia, a Judéia e a Samaria da Bíblia e da Israel moderna. Este mesmo Ocidente tem sistematicamente dado as costas para a realidade em Israel. É uma realidade diária, culpando esta última, que é a vítima, por ser atacada, em vez de acusar os assassinos e incitadores, líderes da autonomia ou da Autoridade Nacional Palestina, e o Hamas, que é a organização terrorista que lidera ou governa a faixa de Gaza. Melhor dito, controla, não governa. Israel vem sofrendo violentos ataques desde sua fundação em 1948 e até um pouco antes. E o mundo ignora. 1º de janeiro de 2016, em Israel, começou com um ataque terrorista violento num bar em Tel Aviv, onde morreram 2 pessoas, e depois o chofer do táxi, que foi usado para a fuga do terrorista, também foi assassinado pelo mesmo, só 8 dias depois que o terrorista foi preso. Desde outubro de 2000, já estamos em 2016, temos visto milhares de mísseis, morteiros, coquetéis Molotov, pedras, esfaqueamentos, atropelamentos, terroristas suicidas com seus cintos explosivos em Israel. As provocações dos palestinos são ignoradas até mesmo por Israel, até que ultrapassam certo limite. Vimos, por exemplo, em 2014, a chamada Guerra Margem Protetora. Então, quando Israel, no caso da Guerra Margem Protetora, ou da operação, como querem chamar, e não guerra, quando Israel revida e reage, o mundo de repente presta atenção. Mas em vez de culpar os assassinos, culpa Israel. Em outubro de 2000, quando começou a chamada Intifada em árabe significa revolta, os ataques terroristas diários contra a população civil em Israel, muitos deles explosões em ônibus, explosões em shopping centers, explosões em restaurantes, estações de trem. Quando isto começou, eu iniciei também a edição semanal de notícias de Israel, a Epístola Noticiária, um pouco depois de outubro de 2000. Esta epístola noticiária era escrita, enviada por e-mail, a princípio para 20 pessoas e depois isso aumentou. A epístola noticiária, pouco tempo depois, se transformou em programa de rádio e o segmento sobre Israel em outras emissoras. Mas desde março de 2000, que é transmitido na rádio Hadashot Israel, a estação de rádio que eu levantei, principalmente no intuito de poder transmitir o Voz de Israel livremente, no horário mais adequado, tanto para mim como para você, amado ouvinte. A Voz de Israel há 12 anos, trazendo para você, meu caro ouvinte, caros que estão vendo esse vídeo, queridos, o programa Voz de Israel, com notícias verdadeiras sobre Israel e o Oriente Médio, preenchendo a lacuna que a imprensa brasileira e a portuguesa deixam vazia. Estamos preenchendo estes fatos com a verdade. Voz de Israel é transmitido todos os domingos, das 10 às 11 da noite, ou seja, agora, a partir de janeiro de 2016, das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém,
Você pode ver qual é o horário na sua cidade. Por enquanto, é das 18 às 19h30, horário de Brasília. E eu peço que você ajude-nos a não calar a voz de Israel. Semeie na terra de Israel, apoiando também financeiramente e com orações este trabalho. Você pode dar a sua contribuição para mantermos a voz de Israel, que é uma fonte de notícias precisas e confiáveis sobre os principais fatos em Israel, no Oriente Médio. Sua doação nos ajudará a manter a rádio no ar e também todos os custos de produção, custos comuns como internet e outras coisas. Isso nos permitirá influenciar em tempo real a cobertura de Israel na mídia industrial, na mídia internacional. Com a sua ajuda poderemos cobrir as despesas mensais e também as diárias na produção. Entre em contato conosco, escreva para vozdeisrael@hotmail.com, vozdeisrael, tudo junto, @hotmail.com. A nossa página em Facebook, Programa Voz de Israel. E o link da rádio também estará aqui neste vídeo, é igeret ou igeret.listentomyradio.com. De toda forma estará escrito, mas escreva para o nosso e-mail, converse conosco. Estamos aqui à sua disposição para qualquer pergunta. Obrigada, Raquel Hashevsky Scapa, de Israel.